Tiros varreram as montanhas Black Ridge, forçando o tenente Daniel Cross a se atirar de rosto contra a terra congelada. Sua equipe de operações especiais de 4 homens estava presa havia 72 horas, cortada de qualquer extração, cercada por combatentes inimigos que se aproximavam das alturas. Então, através da estática do rádio, surgiu a voz de uma mulher, firme, fria e certeira. Se você se mover agora, estará morto em 7 segundos. No sexto, um único disparo distante rompeu a névoa e uma das armas inimigas se calou. Cross não sabia quem ela era, mas estava prestes a deixar que um fantasma os conduzisse para fora dali. Antes de mergulharmos nesta história, de onde você está assistindo? Conte nos comentários. Bem-vindo ao História Formiga, onde histórias de compaixão e coragem são contadas. Vamos descobrir o que realmente aconteceu. O tenente Daniel Cross pressionou o rosto contra a terra congelada enquanto uma rajada de tiros rasgava o ar acima dele. Fragmentos agudos de rocha atingiram sua bochecha. O rádio chiou uma vez, depois uma voz surgiu, baixa, calma e fria como aço. Se você se mover agora, estará morto em 7 segundos. 3 segundos de silêncio, apenas o som do vento cortando a crista. O pulso de Cross martelava nos ouvidos enquanto ele olhava para os outros. Ninguém se mexeu. Corte rápido. 72 horas antes, Saber 6 havia pousado nas montanhas Black Ridge, para o que deveria ser uma extração limpa, mas o helicóptero de aproximação falhou a 3 quilômetros da zona de pouso, cuspindo fumaça no céu noturno. Com o pássaro derrubado, todas as saídas desapareceram. O terreno era impiedoso, feito de pedra irregular, manchas de gelo e gargantas estreitas que transportavam som por quilômetros. Agora, uma névoa úmida envolvia o vale como um laço, reduzindo a visibilidade a menos de 3 metros. O frio mordia através dos uniformes, congelando a respiração em névoa. O inimigo dominava as alturas. Cross podia sentir isso. Cada sombra acima deles era um cano de rifle pronto para cuspir fogo. Os primeiros disparos vieram sem aviso, quebrando galhos e atingindo a parede de pedra atrás dele. Carla Ruiz já estava deitada, observando com sua luneta. Múltiplas posições, informou pelo rádio, a voz tensa. Eles estão observando o movimento. Clarões de disparo iluminaram a névoa em breves explosões violentas. Hale deslizou ao lado de Cross, rifle apoiado na rocha. A munição não vai durar muito, né? Murmurou. A verdade pesava entre eles. Os carregadores estavam acabando e o inimigo sabia disso. Cross acionou o microfone. Qualquer estação, aqui é Saber 6 Alpha, solicitando assistência imediata. Grid 42, 8910, 8910, Norte, 109, 2745, Oeste. Estamos sob fogo pesado. Ele esperou, estática, tentou novamente. Nada. O silêncio pressionava mais do que a névoa, sem apoio aéreo, sem força de reação rápida. Apenas 4 operadores encurralados numa depressão rasa, cercados de todos os lados. A voz de Hale surgiu na linha privada. Você já ouviu a história do franco-atirador fantasma? Cross manteve os olhos na crista. Não é hora. Talvez não, mas dizem que ela aparece quando as chances são impossíveis. Cross não respondeu, não acreditava em fantasmas, não no campo, mas a ideia ficou, como o calor de uma fogueira morrendo. O tom de Ruiz se aguçou. Contato em costa leste, estão se movendo. Ela ajustou o rifle, respiração lenta, firme. Cross ergueu os binóculos tempo suficiente para contar pelo menos 10 posições de tiro, talvez mais, e eles estavam apertando o cerco. O rádio estalou novamente, aquela mesma voz ainda calma, cortando o ruído como uma lâmina. Hostis no rumo 045, 400 metros, elevados atrás da pedra rachada. Grupo secundário em 315, usando a árvore morta como cobertura. Cross congelou. Quem quer que fosse tinha olhos sobre a batalha mais claros que seus próprios óculos noturnos podiam dar naquela névoa. Ele hesitou. Toda a regra do treinamento dizia para não receber ordens de um operador desconhecido. Então a voz de Hale surgiu baixinho. Ela tem razão, consigo ver os clarões agora. Cross olhou para sua equipe, 3 rostos na névoa esperando sua escolha. Respirou fundo, apertou o rádio e disse: Overwatch, estamos ouvindo. Cross não perdeu tempo pedindo credenciais. Primeiro, Ruiz, mova-se 20 metros a nordeste até as rochas em ferradura. Cross suprimir. A voz era firme, sem um traço de urgência.
Carregava a confiança de quem já fizera isso incontáveis vezes. Ruiz saiu da cobertura e correu, suas botas esmagando o xisto congelado. Traçantes costuraram a névoa em torno dela, mas um estalo seco cortou a noite. Um clarão inimigo se apagou antes do próximo disparo. Ruiz mergulhou atrás das rochas. Intacta. Próximo Hale, até o tronco caído 15 metros ao sul de Ruiz. Outro tiro ecoou. Este de um ângulo totalmente diferente. Cross piscou. O som havia se deslocado como se houvesse dois atiradores em sincronia perfeita. Hale avançou, a linha de fogo já limpa para ele. Cross sentiu o padrão se formando. Ela não apenas eliminava alvos, estava moldando o campo de batalha. Cada tiro era um bisturi, retirando ameaças na ordem exata que eles precisavam para se mover. O terceiro avanço veio rápido. Ruiz e Hale forneceram fogo de supressão enquanto Cross corria, cascalho deslizando sob suas botas. Ele sentiu o impacto de disparos atingindo a rocha a centímetros de distância, depois silêncio daquela direção. Outro tiro fantasma, eliminando o perigo. O segundo abate dela na sequência foi difícil. Cross teve tempo de vislumbrar através da luneta o atirador, meio oculto, atrás de uma árvore partida. Apenas um ombro exposto. O vento soprava forte na crista. Qualquer atirador normal teria esperado. Ela não. Um único disparo, um problema a menos. Ao quinto avanço, as dúvidas de Cross desapareceram. Overwatch, aqui é Cross. Você está no comando, seguimos sua liderança. Cópia, continuem avançando. Então a noite mudou. Um único clarão surgiu de muito longe, longe demais para mirar em Saber 6. Não era para eles, era contra ela. O estômago de Cross se contraiu. Sniper, avisou pelo rádio. A distância era extrema, pelo menos 2 diria 1 quilômetro. Quem quer que fosse sabia o que estava fazendo e estava caçando o fantasma deles. Overwatch não parecia abalada. Mantenham posição, vou me apresentar. Segundos passaram, então seu rifle falou não contra ele, mas contra um pedaço nu de rocha no meio do caminho entre suas posições. O estalo ecoou diferente, como um tiro fora de lugar. Isca, o contra-atirador mordeu. Seu disparo iluminou a névoa por meio segundo. Foi tudo de que ela precisou. O próximo disparo já estava engatilhado. Atingiu exatamente onde havia sido o clarão dele, apagando-o da luta. Ameaça neutralizada. Retomem o avanço. O vale se estreitou à frente. A crista Stonewall erguia-se como uma muralha antiga de pedra, com cobertura natural que poderia enfim protegê-los de 3 lados. Eles avançaram. O fôlego queimava em seus peitos, as coxas doíam pelo frio e pela corrida. Cross deslizou atrás de uma pedra, coração disparado. Conseguimos. O rádio voltou à vida. Negativo, 30 hostis convergindo de 3 direções. Tempo estimado para contato, 12 minutos. 12 minutos. Sem cobertura aérea, uma sniper, 4 rifles, um bip eletrônico soou no ouvido de Cross. O cronômetro dela já contava. Vamos segurar aqui, disse ela, e fazê-lo se arrepender. Os segundos escorriam, cada número no relógio invisível era outro batimento, outra respiração no escuro congelante. Cross conferiu a arma, depois olhou para Hale e Ruiz. Ninguém falou. O único som era o vento e o tic-tac em suas cabeças. O cronômetro no ouvido de Cross descia a partir de 12 minutos. Armas pesadas primeiro, disse Overwatch, a voz calma o bastante para tornar o frio ainda mais cortante. Através da névoa, Cross percebeu um leve tremor de calor. Uma equipe arrastava uma metralhadora de fita. Se montassem, Stonewall seria destroçada. Um tiro cruzou o vale. A silhueta do artilheiro tombou, colapsando na neve. O assistente congelou, mãos suspensas sobre o tripé antes de desaparecer na névoa. Uma ameaça a menos. Restavam 11 minutos. Agora, elemento de comando, continuou. Cross vasculhou até ver um homem em pé, emitindo sinais com as mãos. Mesmo nesse clima, liderança se reconhecia. Um estalo seco ecoou da crista. O homem caiu, sua unidade, ondulando em confusão. 10 minutos. Ruiz chamava alvos, seu próprio rifle cuspindo rajadas controladas. Hale girou para cobrir a encosta leste, forçando um esquadrão a um beco rochoso. O ar cheirava a pólvora queimada e pedra molhada. Comunicações rumo 285, relatou Overwatch. Cross avistou a antena de rádio surgindo por trás de um rochedo. O operador inimigo curvado falando no microfone. O disparo veio tão rápido que Cross não viu o gatilho ser puxado, apenas a antena tombando. 9 minutos. O fogo inimigo mastigava a pedra à frente. Fragmentos atingiram o rosto de Cross quando ele se abaixou. Flanco oeste! Gritou Howell.
Duas silhuetas avançavam baixas e rápidas, coladas ao terreno. Cross e Ruiz abriram fogo, retardando-os, mas não parando. Especialista em demolições em Costa Sul, interrompeu Overwatch. Cross vislumbrou a mochila volumosa. Seu outro, talvez mais. Ele sabia o que significava. Se o homem chegasse a Stonewall, perderiam a única cobertura. Um instante depois, o portador tombou. 8 minutos. Então o perigo veio mais perto do que esperavam. Um esquadrão surgiu por um ponto cego a apenas 80 metros. Cross girou o rifle, mas o ângulo era ruim. Ele viu uma fenda estreita entre duas pedras de granito, não mais que 15 centímetros. Espera, disse Overwatch suavemente. Seu disparo atravessou a abertura, preciso como um bisturi. O primeiro caiu em meio passo, despencando sobre o de trás. O resto fugiu, dispersando-se entre as rochas. 7 minutos. A névoa engrossou, engolindo formas até que apenas os movimentos mais próximos eram visíveis. Alvo em movimento, 250 metros. Rumo leste, ela chamou. Sua respiração desacelerou no rádio, cada inspiração e expiração acompanhando a batida do coração de Cross. Ele imaginou sua visão, a luneta embaçando nas bordas, o vento soprando forte o bastante para desviar um disparo. Ela contou batidas, apertando o gatilho entre elas. O tiro rasgou a névoa e uma figura distante desabou no chão. 6 minutos. O fogo inimigo vacilou. Cross arriscou olhar pela crista. Silhuetas recuavam, as linhas ordenadas da aproximação dissolvendo-se em movimento desordenado. Tinham desistido. Eles estão quebrando, disse Ruiz, a voz incrédula. Hale sorriu, dentes brancos contra a fuligem. Acho que fantasmas fazem hora extra. A voz de Overwatch voltou, ainda mais calma. Área segura. Eles não voltarão tão cedo. Cross acionou o rádio. Overwatch, você salvou 4 vidas esta noite. Devemos isso a você. Fantasmas não ficam para festas. A linha morreu. O vento trouxe apenas o som de botas arrastando nas pedras, o chiado de canos esfriando. Cross olhou para a névoa de onde vinham os disparos dela, sabendo que já havia partido. A alvorada rompeu sobre Stonewall em listras de ouro pálido. A luz cortava os restos da névoa como uma lâmina lenta. O campo de batalha parecia quase inocente agora, apenas rocha, gelo e silêncio. Perto da base de uma pedra, Ruiz se abaixou e pegou algo no chão. Virou-o na luva e entregou a Cross. Era um pet prateado e preto representando uma víbora enrolada com asas abertas. Sem número de unidade, sem identificação oficial, mas Cross reconheceu imediatamente. Phantom Unit. Hale encarou por um longo momento. Então é verdade, murmurou. Ela esteve aqui conosco. Cross guardou o pet no bolso do colete. Arrumem tudo, pássaros chegando em 5. O resto da extração foi em silêncio. De volta à base após o debriefing, Cross começou a investigar. Não usou canais oficiais, levariam a becos sem saída. Em vez disso, acionou favores, contatou pessoas que lhe deviam respostas. O mesmo nome surgiu mais de uma vez, Alexandra Rains. Sem registro de serviço, sem patente listada, apenas sussurros sobre uma sniper cujas missões foram apagadas após uma operação classificada terminar em catástrofe. Alguns diziam que ela morrera em combate, outros juravam que ela havia se afastado antes que o comando pudesse enterrá-la em uma corte marcial. Alguns falavam de disparos que ninguém mais conseguia fazer e de uma calma que jamais se quebrava sob fogo. Semanas se passaram. Saber 6 rodava por novas missões. Então, numa tarde, Hale entrou tempestuosamente na sala de prontidão, um tablet na mão. Senhor, o senhor precisa ver isto. Na tela, um artigo sobre um novo centro de tratamento para veteranos de operações especiais lutando contra o PTSD, totalmente financiado por 5 anos. Doador anônimo. A localização, uma propriedade rural em Montana que um dia pertencera a Alexandra Rains. Cross leu as linhas 2 vezes, sentindo a conexão se encaixar. Hale não tinha terminado. Não é só este, senhor. Rastreando a atividade da Fundação, encontramos múltiplos programas, pesquisa em próteses, apoio a famílias, assistência de moradia para operadores feridos, todos financiados através de um labirinto de empresas legais que escondiam o benfeitor. E havia também o Fundo Memorial, 3 bolsas para os filhos de soldados mortos na Operação Silent Thunder. Cross se lembrou do nome. Essa era a operação que havia custado à equipe dela
Silent Thunder tinha levado mais do que vidas, tinha apagado sua existência do sistema, e ainda assim lá estava ela, invisível, ainda servindo apenas por outros meios. Um mês depois, um envelope apareceu na mesa de Cross, sem remetente, dentro uma única folha de papel manuscrita em letras de forma limpas. Heroísmo não é sobre medalhas, é sobre estar na brecha quando outros não podem. Fazer o que precisa ser feito porque é certo, não porque alguém saberá. Assinado Aire. Dentro estava o pet da víbora com asas, bordas gastas, cores desbotadas por anos em campo. Cross o manteve em seu armário, montado numa moldura simples. Não era para exibição, era um lembrete, um que apenas ele e sua equipe compreendiam. 3 semanas depois, um relatório de inteligência cruzou sua mesa. Phantom Unit, avistada em uma zona de conflito não revelada no exterior. Nenhuma confirmação, apenas uma imagem borrada de uma atiradora solitária numa crista. A postura, a mira, a forma como o cano acompanhava o alvo, era ela. Quando tentaram verificar, a posição já estava vazia. Como na noite nas montanhas Black Ridge, ela havia desaparecido. Saber 6 não precisava de prova. Eles sabiam que, em algum lugar, Alex Rains ainda estava atrás de um rifle, vigiando a luta de outra equipe, e quando o disparo viesse, atingiria exatamente onde deveria.